Programa Metrópolis aqui, muito honrada em receber André Fateschi. De que parte desse Brasil, de qual parte desse Brasil você fala conosco, André? Bom, que alegria falar com Metrópolis, especialmente com você, Renata. Muito bom te rever. Eu estou aqui em Flores da Cunha. Estamos gravando a segunda temporada de Desalma, que deve estar aí, logo mais deve estar disponível. E estamos aqui nesse friozinho, né? E pra você ter uma ideia, eu estou usando aquele negócio, duas peles, sob peles, outra pele, casacos, 5, sei lá, tá uma loucura. Mas estamos sobrevivendo. Tentando ver quantas camadas de roupa uma pessoa consegue, se uma pessoa só Exatamente. consegue. André, a gente sabe que você é um desses artistas que, enfim, trabalha e é versátil, né? Atua como está fazendo agora, mas também canta. Você está recentemente, desde 2015, acho, com a Legião Urbana, com o Dado do Bonfá, mas a gente tem até aqui no Metrópolis arquivos seus, como David Bowie, cantando Radiohead. Então, vamos começar com isso. No que é diferente você encarnar um David Bowie ou fazer um cover, ou trabalhar se apresentar com o Radiohead, do que assumir o vocal da Legião Urbana, se é que é assim que a gente pode chamar? É difícil, né, a gente saber como colocar essa questão. É uma questão eu vejo como uma questão mais simples assim. Eu sou um intérprete, né? Quando eu faço essas coisas, eu sou um intérprete e me aproximo muito do jeito que eu costumo construir meus personagens na ficção ou no audiovisual ou no teatro. Que essas pessoas, esses que você citou, o Bowie, o Tom York e o Renato, são pessoas de uma importância para a cultura do século XX e XXI que são inegáveis, né? Assim, o tamanho deles enquanto artistas, o que eles representam enquanto pessoas que conseguem fazer uma leitura do seu mundo e traduzir com sua música. Então, para mim, é a mesma coisa quando eu pego um texto do Shakespeare para fazer. Tem ali muita coisa, entendeu? Tem uma riqueza muito grande de aspectos para serem explorados. Assim. Uma coisa que eu não faço quando eu faço o meu trabalho de intérprete é copiar os caras que estão sendo objeto da minha interpretação. Isso, para mim, é uma questão fundamental, porque eu não gosto de ver isso. Quando eu vejo alguém imitando, fazendo uma coisa muito próxima, buscando buscar o timbre ou os trejeitos, aquilo me incomoda porque não me parece verdadeiro, parece uma tentativa de uma imitação. Isso é a primeira coisa que eu tento fugir, a coisa de não imitar esses caras que eu vou cantar. E aí, obviamente, que também essas pessoas têm uma importância muito grande na minha vida pessoal, assim, como artistas, como eles, né, como eles fizeram parte da minha vida, fazem parte da minha vida. No caso do Renato e da Legião, a minha adolescência inteira. Foi através da música deles que eu me reconheci como gente, entendeu? Foi ali que eu tive a epifania de que eu gostaria de ser cantor, que eu gostaria de ser artista. Então, eles me acompanham durante a vida. E aí, então, eles têm um significado já para mim muito pessoal também. Então, eu vou atrás dessa pessoalidade para fazer a minha leitura da obra deles. É um pouco assim, eu acho. Mas você acha que precisa ser um fã de carteirinha, né? A gente até está citando casos de bandas como o Van Halen, o próprio Genesis, né? Que teve Peter Gabriel, Phil Collins. Quer dizer, você precisa ter conhecido e acompanhado isso para estar à frente de uma banda, enfim, porque a gente sabe que são períodos longevos, muita coisa acontece. Eu acho que de alguma maneira sim, Renata. Você precisa ter paixão por aquela obra para você conseguir fazer aquilo, entendeu? Não dá. Você até, por exemplo, transportando de novo para o audiovisual, você pode até ter um personagem que você vai fazer e que você não tem grande identificação, ou com a direção, ou sei lá, com qualquer tipo de coisa. Mas no caso da música, eu não vou me meter a cantar um cara
com o qual eu não tenho muita identidade, entendeu? Com o que eu não tenho paixão, por quem não me provoque calafrios no bom sentido quando eu escuto, assim. Aquilo tem que me transformar de alguma maneira para que eu tenha tesão de fazer, de cantar a obra desses sujeitos. É um pouco isso. Acho que tem que ter paixão, sim, no meu jeito de entender. Como é que foi esse processo de aproximação, né, desse novo triunvirato Dallas e Villano? Como é que foi esse processo de aproximação de vocês? Bom, foi primeiro um grande susto, né? Eu disse que sim e depois fui pensar onde tinha me enfiado. Mas o quê? O Bonfá e o Dado que te procuraram falando: oi, tudo bem? Foi. A gente viu você sendo intérprete e pensou que você pode ser o cara, assim? Cara, foi mais ou menos isso. Tem uma... Eu os conheci com 11 anos de idade, Renata. Não sei se você sabe dessa história. Eu os conheci, eu tinha 11 anos. Minha mãe fazia o Feliz Ano Velho, um espetáculo baseado no livro do Marcelo Paiva, e eles estavam excursionando pelo Brasil, estavam em Brasília, e eu sempre acompanhava eles por ali. E aí eles eram amigos por conta do Marcelo, que tinha uma relação com eles, e aí falaram: você não quer ir assistir um show de uns amigos meus? Eu falei: quero, claro. E aí ele falou: vai passar uma galera aí para te pegar no hotel. E aí encostou o Dado com o seu Passat, e aí era o Dado, o Renato, o Negrete, eu e o Bonfá no banco de trás. A história começou lá em 85, eu tinha 11 anos de idade. E aí virei meio mascotinho, assim, quando eles vinham para São Paulo tocar no Rose Bombom, no Radar Tantan, no Madame Satã, eu ia assistir, pequenininho. E aí isso durou mais ou menos um ano e meio, assim. Aí eles foram ganhar o mundo, segui minha vidinha de estudante, até que em 2013 eu reencontrei o Dado num projeto era do Banco do Brasil Covers, uma direção da Monique Gardenberg, era um espetáculo em homenagem aos Beatles. E aí eles montaram uma super banda, que era o Liminha, que fazia direção artística, o Baroni, o Leone, era um dream team. Delícia, assim. Né? E eu tinha trabalhado com a Monique no teatro, e ela me chamou para fazer parte de ser um dos cantores dessa história. E aí, nessa oportunidade, eu reencontrei o Dado. E aí nós ficamos durante um ano e meio em cartaz com esse espetáculo, ficamos muito próximos de novo, relembramos todas as histórias e tal. E aí, um ano e meio depois, eles tinham aquele recurso que os autorizava a fazer shows usando o nome Legião Urbana. E aí ele me ligou e falou: olha, vai ter a gente conseguiu, vamos comemorar os 30 anos do primeiro disco e tal. E eu: pô, que legal, estarei lá, vou ver tudo, imagina, estou na primeira fila. Ele falou: não, você não está na primeira fila, você vai estar no palco, estou te chamando para cantar. Foi assim. E aí foi isso. Aí eu disse que sim, e depois fui entender o tamanho do lugar que eu estava me enfiando, né? Era como se eu estivesse andando no Vaticano e alguém chegasse, um padre, e falasse: o Papa não vai poder rezar a missa do Galo hoje, você pode vir aqui, por favor, rezar? Tipo, um pouco essa minha sensação, entendeu? Mas aí, enfim, comecei a pensar em tudo, em como aquilo, como a banda foi importante para mim, como foi... E essa elipse louca da vida, né? De eu, de fã com 11 anos, ter sido chamado para cantar. Falei: eu não tenho como não fazer isso. Essa é a missão da minha vida. Eu preciso fazer esse negócio de qualquer jeito. E aí comecei a me debruçar sobre outros aspectos do Renato. Li tudo que tinha a respeito e tal. Como eu me preparo mesmo para fazer um espetáculo ou uma série de televisão. E aí comecei um trabalho espiritual também, de pedir licença, de entender que aquele espaço era sagrado, de entender que aquilo era uma coisa muito importante na vida dele, e de tentar entender. Conheci vários amigos dele, conversei bastante com alguns amigos dele da época, e aí uma hora achei que tinha ganhado um selo dele, uma sensação louca, né? Mas teve uma hora que eu entendi que ele estava achando legal que eu fizesse isso. E aí a coisa foi. A primeira turnê, em princípio, seriam 20 shows. A gente, até agora, fez quase 200.
nessas 2 turnês. É uma loucura, né? É uma loucura. Você falou um pouco dessa questão do intérprete, né? E até dessa hora que você entra nessa história. Você sente alguma cobrança do público, da crítica? E qual que é, né? Porque, assim, como intérprete, eu vou voltar para aquele paralelo que você fez com a atuação. Muitas vezes as pessoas têm uma expectativa de como você deve performar. Queria que você falasse um pouco disso. Eu vou te falar um pouco qual seria a minha reação. Se eu visse, acho que de princípio eu não ia gostar, não, saca? Se eu olhasse ali e falar, vai chegar um cara ali para cantar... Por exemplo, quando teve a coisa do Adam Lambert e do Queen, eu primeiro fiz assim um pouco, depois até não gosto, mas não é nem por causa... É porque eu acho que o Adam Lambert tem uma coisa muito de teatro musical que não tem muito a ver com o Freddie Mercury, assim. Eu tinha visto o show do Queen com o Paul Rodgers, que eles fizeram aqui em São Paulo, e eu gostei mais, apesar do Paul Rodgers ser muito mais distante vocalmente do Freddie Mercury do que talvez o Adam Lambert. Mas tinha o espírito da coisa. Era um pouco isso que me ganhou. Ele me ganhou. Eu saí do show, eu cheguei no show e saí do show, uau! Foi um pouco isso, entendeu? E eu acho que, como eu, a maioria das pessoas é igual também. Então, no começo, teve uma baita resistência, e aí depois, com o tempo, com os shows acontecendo e eu comecei a me aproximar dos legionários e tal, a coisa mudou muito de figura. E hoje em dia, eu acho que a coisa que deu certo foi justamente eu não tentar imitar o Renato, entendeu? Foi eu entender que o Renato é insubstituível. Essa que é a questão. Ninguém substitui o Renato Russo, ninguém substitui o Freddie Mercury. Não dá, porque esses caras são insubstituíveis. O que você pode fazer é pegar a obra deles, jogar para dentro de ti e dar a tua versão daquele negócio. E isso, para mim, é muito verdadeiro e é a coisa que eu mais amo na vida. Então, uma coisa eu tenho certeza, é verdadeiro. E isso acaba chegando nas pessoas de alguma maneira. E aí, acho que fica... Hoje em dia, a minha relação é muito legal com isso. Acho que a grande maioria dos legionários me abraçou de um jeito muito carinhoso, inclusive. E aí eu me sinto muito bem lá, muito bem mesmo. É um negócio que eu não vejo a hora de voltar para o palco. Eu falar que eu já amei o nome Legionários, que eu não sabia que existia essa categoria de fã que tá. Então, você falou dessa história de voltar do palco, a gente está celebrando, posso falar, que o STJ confirmou que Dado e Bonfá podem continuar excursionando com o nome Legião Urbana, uma marca que eles construíram junto com o Renato. Eu queria que você falasse um pouco do que vem por aí. Quer dizer, vamos voltar para assim que a gente puder voltar para a estrada, porque a gente ainda não pode. Tomei minha vacina ontem, mas a gente ainda sabe que demora um pouco. Yes! Muito bom! Então, todo mundo, né? Cada um que vacina a gente comemora, assim. Mas quais são os planos? Queria que você falasse um pouco de como vocês receberam essa decisão e o que a gente pode esperar, talvez, para 2022? Olha, vou te dizer que foi essa decisão se arrasta há muitos anos, né? Isso é uma briga constante que o herdeiro provoca com o Dado e com o Bonfá. E aí, para eles isso é um grande tormento, porque eles estão, na verdade, o que esse processo fez foi confirmar que o Dado e o Bonfá são o Dado e o Bonfá. É um pouco isso, né? É uma coisa meio kafkiana, assim, porque estava sendo negada a história deles, o que eles fizeram durante a vida e tudo. E aí, graças a Deus, a gente teve uma notícia boa da justiça brasileira, e aí, bom, aconteceu uma coincidência dos astros, mais uma que foi maravilhosa, porque foi no dia do aniversário do Dado que isso aconteceu. Então foi a gente tinha se falado de manhã e ele falou, vamos ver qual presente que eu vou ganhar lá do STJ. E aí deu super certo e eu só posso supor assim, a sensação de alívio que eles tiveram, né? Claro. É isso, eu sou eu, a minha história é a minha história.
Em nenhum momento houve intenção deles de anular a marca ou de ter parceria na marca Legião Urbana. Não teve nada disso. O único pedido deles era que eles pudessem fazer show usando o nome Legião Urbana. Só isso. Não é para vender caneca, não é para vender nada. Isso tudo continua com o Herdeiro. A única coisa é que eles têm a possibilidade de se apresentar como Legião Urbana, que é o que eles são. E então aí a gente, quando começou a pandemia, a gente tinha planos para fazer a turnê das 4 estações. E aí depois veio a pandemia, essa questão do processo ficou tudo meio suspenso. Acho que ainda é muito cedo para entender o que vai acontecer. Mas se for acontecer alguma coisa, vai ser essa gloriosa turnê do disco 4 Estações. Acho que o maior sucesso deles, um número de músicas que fez sucesso inacreditável e que diz muito, né? Um disco muito sensível, muito espiritual, assim, né, da Legião. E eu não vejo a hora de botar esse repertório para cantar esse repertório, de verdade. Tomara que dê certo. Vai dar, você falou, me deu até um suspirinho aqui, assim, sabe? E acho que para encerrar, você já falou um pouquinho disso, mas como é que você percebe, né, o papel de uma pessoa como você, um intérprete, um artista que é chamado para estar à frente de uma banda que muitas vezes é associada, né? Acho que a gente falou do Queen também, de novo, a outras figuras. Justamente você falou, não é sobre substituir, é sobre... Cara, é sobre levar em frente uma obra que não pode ficar para trás. É sobre isso. É sobre continuar cantando músicas que são patrimônio de todo mundo, do povo. Como os livros do Machado de Assis, como a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, como o Tom Jobim, como são patrimônios que definem o que a gente é como povo. São artistas que fizeram uma leitura do seu tempo e que são necessários para a gente entender quem a gente é. Então, quando a banda continua tocando, você consegue levar isso para mais pessoas, você consegue perpetuar isso, você consegue levar isso para novas gerações. E a gente é um povo que não costuma... um país que não costuma preservar os seus heróis culturais, né? Eles se vão, assim, eles somem, a gente perde eles, assim, de um jeito... quantos exemplos a gente tem, né, Renata? Sim. Então, eu acho que a importância é gigantesca. Eu sei porque quando eu faço show e tem uma criança de 11 anos cantando a música, porque a gente tem muita criança, a gente pensa, o show da Legião só tem os caras de 40, 50, por aí. Não é. Tem um público jovem, sedento para ouvir essas coisas. E, cara, se a gente tem isso, se os dois estão aí querendo tocar essas músicas e as pessoas querem ouvir, por que a gente não vai tocar? Entendeu? Por que a gente não vai levar isso? Para mim, a minha grande alegria com esse trabalho é perpetuar a obra do Renato, do Dado e do Bonfá. É isso, acho. Maravilhoso, cara. Aí você está falando assim, da atualidade, né? Assim, na hora que a gente começou a falar, que eu soube que a gente ia fazer entrevista, só ficava assim, no repeat na minha cabeça, que país é esse? Pois é. Assim que a gente estava falando isso antes da gente se conectar aqui, então a gente se vê com umas coisas, você fala, nossa, parece que essa música foi feita ontem, né? Pois é. E assim tantas deles, né? Pô, a perfeição devia ser o hino brasileiro, assim, é um negócio muito louco, assim. E aí, não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis, né? Clique já no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente te avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixe seu like se você gostou do vídeo.